Fala pessoal, dando continuidade à nossa aula, dessa vez de base de cálculo, artigo 116, um tema bem importante esse pessoal, quando se trata da retenção do INSS. A gente viu imposto de renda, as contribuições, as retenções do imposto de renda, das contribuições, que a base de cálculo é o valor do serviço. Simples assim. Serviço 10 mil, a base de cálculo é 10 mil, as alíquotas vão incidir sobre isso. Então, imposto de renda é assim, com pequenas exceções, as contribuições é assim, o ISS 95% é assim, só permite duas exceções, que são justamente serviços de construção, a gente estudou isso lá no ISS. Então, mas INSS, esse tema, base de cálculo, é bem importante ser estudada, porque aí é um ponto importante para a gente trazer economia para empresas que a gente presta serviço, pessoal, para as empresas que a gente assessora. Se o contrato for bem feito, a gente consegue promover uma economia bastante grande para a empresa no fluxo de caixa, porque quanto maior a retenção, mais vai afetar o fluxo de caixa da empresa. Então é importante a gente estudar esse tema de retenção, tá bom? De base de cálculo. É importante a gente estudar essa questão de base de cálculo no INSS. Então vamos lá. Os valores de materiais ou de equipamentos próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na nota fiscal ou fatura, não integram a base de cálculo da retenção. Antes de a gente continuar, pessoal, eu queria dar uma olhada com vocês nesse conceito de equipamentos manuais. Vamos ver aqui um conceito de equipamento manual, tá? Então, pessoal, como visto, esse aqui é o conceito de equipamento manual para a não dedução, né? A gente viu lá não dedução de equipamentos manuais. Então, esse é o conceito, isso é uma solução da consulta da Receita Federal. Solução da consulta, a gente já viu algumas, isso é uma solução da consulta. Solução da consulta é quando uma empresa faz a consulta à Receita Federal para esclarecimento de um determinado ponto da legislação. E aí teve essa resposta do auditor. Equipamento manual é aquele cujo o uso depende exclusivamente da força humana, tal como vassoura, balde, escada, chave de fenda, martelo, serrote, carrinho de mão e etc. Esses equipamentos, além de dependerem exclusivamente de força humana e serem desprovidos de mecanismo com maior grau de sofisticação tecnológica, consistem em bens simples e de certa forma duradouros, com potencial de ser usados mais de uma vez ou mesmo em mais de um contrato ou serviço. Equipamentos inerentes à execução de serviços contratados são aqueles sem os quais os serviços contratados não se podem realizar ou têm a sua realização excessivamente dificultada, tal como ocorre com os serviços de construção civil elencados nas alíneas A a D do inciso 2º do parágrafo 1º da Instrução Normativa 971. Ainda vigorava a Instrução Normativa, que agora não vigora mais, é a que a gente está estudando. Essa é a Instrução Normativa antiga, que tratava da retenção do INSS, os quais carecem de equipamentos que não se podem mover por meio de simples força motriz humana. Pelo contrário, esse aqui é o conceito, a gente está lendo o conceito dos equipamentos que permitem dedução. Pelo contrário, requerem para sua mobilidade e funcionamento a utilização de força motriz resultante de combustão, energia elétrica ou fonte similar de energia. Então, é aqui tá as características dos equipamentos que permitem dedução. E aqui, exemplos dos equipamentos manuais que não permitem dedução. Tá bom, pessoal? Era esse ponto que eu queria esclarecer antes da gente dar continuidade ao nosso estudo. Então, já que a gente viu aqui, pessoal, esse conceito de equipamento manual, vamos continuar a nossa aula. Então, a gente já viu que os equipamentos manuais não podem ser deduzidos da base de cálculo do INSS, tá bom? Vamos lá. Então, o valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de equipamentos de terceiros
utilizado na execução do serviço não poderá ser superior ao valor da aquisição ou de locação, para fins de apuração da base de cálculo da retenção. Considera-se discriminação no contrato os valores neles consignados. Consignados é posto por escrito. Tá lá no contrato posto por escrito. Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados, posto por escrito lá detalhadamente no contrato, tá bom, pessoal? Relativos a material ou equipamento, ou os previstos em planilha à parte, desde que esta seja parte integrante do contrato mediante cláusula nela expressa. A base de cálculo do INSS é o preço do serviço. Posso deduzir materiais ou equipamentos, exceto, como a gente já viu, os equipamentos manuais. Só que para eu deduzir, tem que estar no contrato os valores nele consignados, posto por escrito. Tem que estar lá bonitinho, detalhado os valores do contrato. Os valores dos materiais e equipamentos no contrato. Tem que estar lá detalhado. Tá bom, pessoal? Então, visto o conceito, o que pode se deduzir da base de cálculo, vamos ver essa apuração da base de cálculo. Primeira forma, isso eu dividi, tá, pessoal? Isso aqui eu coloquei algumas formas de apuração da base de cálculo, só para ficar algo didático para a gente entender, tá? Na legislação não está assim, não. Está lá no artigo 117 ao 119 da IN, as formas da apuração da base de cálculo. Então vamos lá. Primeira forma, está previsto em contrato, mas sem a discriminação de valores. Essa é a primeira forma. Eu disse que ia usar materiais, eu disse que ia usar equipamentos, está no contrato. Quando eu digo eu disse, entre aspas, né? Está no contrato que eu ia usar equipamento, que eu iria usar materiais, que o prestador ia usar materiais e equipamentos, mas não descreveu os valores, não consignou os valores. Então vamos lá. Os valores de materiais ou de equipamentos próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem respectiva discriminação de valores, contanto que sejam discriminados na nota fiscal ou fatura, não integram a base de cálculo da retenção, do que trata o artigo 110, que deve corresponder, no mínimo, aos seguintes percentuais do valor bruto da nota fiscal ou fatura. Então, 30% para os serviços de transporte de passageiros, cujas despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da contratada, 65% quando se referir a limpeza hospitalar, 80% quando se referir a serviço de limpeza não mencionado no inciso 2, ou seja, que não seja hospitalar, e 50% nos demais serviços. Então, esses são os percentuais que devem ser usados no caso que os materiais e equipamentos estejam discriminados que irão ser usados num serviço, mas não estejam discriminados os valores. Eu disse que ia usar, mas não disse os valores. Mas tem que estar na nota fiscal os valores, tá, pessoal? Não está no contrato os valores, mas está na nota fiscal. Então, esses são os percentuais. Ok? Então, vamos para a segunda forma. Na segunda forma, eu disse os valores está previsto e com discriminação. Eu disse o que eu iria usar, eu disse os equipamentos e os materiais que eu iria usar no serviço e especifiquei os valores, consignei os valores, pessoal. Então, tá previsto com discriminação no contrato. Eu disse o que eu iria fazer. Havendo previsão no contrato de fornecimento de material ou utilização de equipamento, e se os valores deles estiverem estabelecidos no contrato e discriminados na nota fiscal, a base de cálculo da retenção será o valor dos serviços estabelecidos em contrato, desde que comprovados. Esse é o melhor cenário. A gente viu na primeira opção que existe um limite: 30%, 65%,
80%, porque não estavam os valores especificados, discriminados no contrato. Aqui não. Aqui está previsto e está discriminado. Então o céu é o limite. Não existe um valor mínimo, nem um valor máximo. Eu posso deduzir quanto eu quiser, porque está num contrato. Quanto eu quiser não, né? Quanto estiver lá no contrato. Se está 90% de equipamento e 10% de serviço, está tranquilo. Está previsto e está discriminado. Esse é o paraíso. Esse é o melhor cenário que existe. Então, por isso que é importante o fiscal, o contábil, o especialista em retenção estar no momento que o contrato está sendo feito. Porque ele pode, com esse conhecimento aqui, melhorar muito o fluxo da retenção na empresa que ele presta serviço, na prestadora do serviço. Porque ele pode, a gente pode, né, pessoal? A gente como especialista pode, nesse momento que está fazendo o contrato, deixar bem claro que devemos especificar os valores de materiais e equipamentos. Obviamente, né, pessoal, que é bom guardar todos os comprovantes desses materiais e equipamentos que a gente vai usar para deduzir da base de cálculo. Porque, caso de fiscalização, a Receita pode pedir a comprovação desses materiais barra equipamentos que a gente usou, tá bom? Então esse é o melhor cenário. Essa é a segunda forma. Terceira forma, não está previsto no contrato, mas é inerente. Não tem valor, não está previsto e muito menos tem valor, mas é inerente. Se não houver a discriminação de valores em contrato de equipamentos, mas foi inerente à execução dos serviços contratados, desde que haja na nota fiscal, não está no contrato a discriminação dos valores dos materiais, mas tem que estar sempre na nota fiscal, tá? Independentemente da previsão contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, aos seguintes percentuais do valor bruto da nota fiscal ou fatura. Então, 50% para a prestação de serviços em geral e, no caso de prestação de serviços na construção civil, 10% para pavimentação asfáltica, 15% para terraplanagem, aterro sanitário e dragagem, 45% para obras de arte, pontes ou viadutos, 50% para drenagem e 35% para os demais serviços realizados com a utilização de equipamento, exceto os manuais. Então, o mínimo vai ser isso. Não está previsto em contrato, mas é inerente. Não tem como fazer serviço de construção civil sem usar equipamentos, né? Por exemplo. Então, essa é a terceira forma. Quarta forma. Não está previsto, nem é inerente. Se não existir previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de equipamento e o uso desse equipamento não foi inerente ao serviço, mesmo se houver a discriminação de valores na nota fiscal ou fatura, a base de cálculo da retenção será o valor bruto na nota fiscal ou fatura, exceto no caso de serviço de transporte de passageiros, para o qual a base de cálculo da retenção corresponderá no mínimo a 30%. É aquela que a gente já tinha visto. Veja a importância de colocar a previsão contratual de material e de equipamento num contrato. Se aqui ele não é inerente, mas estivesse no contrato, poderia deduzir. Mas aqui não colocou no contrato e nem é inerente. Então vai ser a base de cálculo. Vai ser o valor bruto da nota no caso, sem dedução, porque não colocou, não existia previsão contratual. Então não está previsto, nem inerente. Então a base de cálculo será o valor bruto. E a quinta forma que eu coloquei aqui, a quinta forma é uma punição. Na falta de discriminação de valores da nota fiscal ou fatura, a base de cálculo da retenção será o valor bruto, ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou a utilização de equipamento, com ou sem discriminação de valores em contrato. Pessoal, todas essas formas que eu coloquei aqui, a gente só estava dependendo do contrato, com previsão, com valores consignados ou não. Todas essas formas que eu coloquei aqui. Mas,
todas precisavam que estivessem na nota fiscal. O que dependia era como estaria no contrato. Discriminado, sem discriminação, consignado lá, tudo por escrito, tudo bonitinho, mas sempre teria que estar na nota fiscal. Não deixem de colocar essas deduções na nota fiscal, pessoal. Não deixem de orientar seus clientes a deixarem bem claro essas deduções. Equipamento tanto, material tanto, base de cálculo para retenção previdenciária. Tem que estar especificado na nota fiscal. Na falta de discriminação dos valores na nota fiscal ou fatura, a base de cálculo da retenção será o valor bruto. Então tem que discriminar. Tá bom, pessoal? A gente está passando. Sempre eu estou falando isso aqui para estar bem claro na nossa mente. A gente tem que. A nota fiscal é o documento fiscal. É onde é a base de toda a legislação, tem que estar ali. Tudo que a gente está estudando é o documento fiscal que vai falar. O documento tem que falar por ele, pessoal. O documento tem que falar por ele. Então tem que estar na nota bem claro o dispositivo, a base de cálculo e as deduções. Tem que estar na nota fiscal. Senão vai ser punido e vai ser retido integralmente. Tá bom? Sem dedução nenhuma. Ainda que esteja no contrato. Ainda que a gente tenha colocado lá no contrato discriminado os valores bonitinhos, se não tiver discriminado na nota fiscal, a retenção será de 100%. Tá bom? Vamos ficar atento quanto a isso e agora vamos fazer exercício.